Vamos falar da nossa paraxá Bealoterá. Vamos entender exatamente do que está falando. A verdade é que tem muitos assuntos nessa paraxá, uma paraxá muito especial aqui, principalmente por um ponto que não é um ponto muito alegre, que é o fato dessa paraxá ela conter uma grande virada aqui nas parashiot da Torá, porque ela vai começar a trazer uma série de transgressões do povo judeu, principalmente baseados em reclamações, e a gente vai tentar ver lá para frente que são, na grande maioria das vezes, reclamações de barriga cheia. Uma delas, literalmente, a gente vai ver reclamações de barriga cheia do povo judeu, e as consequências acabam sendo imediatas e acabam sendo muito dolorosas para o povo judeu. E vai começar, infelizmente, uma série a partir dessa paraxá, várias parashiot aqui falando de grandes transgressões do povo judeu, que vão culminar no erro dos espiões, no choro de todo o povo e no decreto que eles vão acabar passando 40 anos no deserto, ao invés deles irem imediatamente para a terra de Israel, que era aqui todo a proposta, né? Era a ideia, e a gente vai ver, inclusive, eles saindo aqui da montanha do Sinai para ir diretamente para Israel, mas infelizmente eles acabaram perdendo essa oportunidade e toda aquela geração. Então, estamos falando aqui de 600 mil homens que deixaram de entrar na terra de Israel por causa aqui das reclamações. É o começo aqui de muitas reclamações, o povo inteiro, por motivos realmente. Vamos tentar entender o que está por trás, mas motivos aqui sem pé nem cabeça, eles começam a reclamar de Deus e eles vão acabar chegando nesse nível de perder tudo de bom que Deus tinha preparado para eles. O principal, a gente sabe que muitas mitzvot, elas só podem ser cumpridas dentro da terra de Israel. Tem mitzvot associadas, por exemplo, com a agricultura, com a kedushá, com a santidade da terra de Israel, e toda essa geração acabou perdendo, apesar de ser uma geração muito elevada espiritualmente, uma geração chamada de Dora Deá, a geração do conhecimento. Eles vão acabar caindo aqui em erros aparentemente estúpidos. Vamos tentar ver o que tem por trás desses erros, e é muito fácil, obviamente, a gente encontrar os erros do povo judeu. Vamos tentar enxergar esses erros na nossa vida, tentar ver o que eu posso aprender para a minha vida desses erros do povo. Vamos começar, primeira coisa, entendendo o nome da paraxá, o que está conectado essa paraxá com o finalzinho da paraxá anterior. Vai daber Hashem el Moshe lemor, e disse Hashem para Moshe, e assim ele comandou para o Moshe, daber el Aron ve'amarte ilav, diga para o Aron e fale para ele, bealotcha et anerot, quando você tiver acendendo aqui as nerot, quando você estiver acendendo a menorá, famosa menorá de ouro do povo judeu, que muitas histórias, toda a história de Hanukkah girou em torno aqui do acendimento dessa menorá. Então, quando você for acender a menorá, elmul pnei a menorá, Yairu Shivat Nerot, vão ter 7 velas. As 7 velas, muito interessante, tem um detalhe aqui da menorá, está escrito El Mul Pnei Menorá, quer dizer, diante da face da menorá, Yairu Shivat Nerot. Então, na verdade, só um detalhe, a gente fala um pouquinho sobre isso nas parashiot, sobre a construção do Mishkan, mas o nome menorá, ela é principalmente a vela central. A gente tem uma haste central, e também a gente tinha 6 braços, né, totalizando as 7 velas. Os braços são chamados o caneia menorá, né, esses braços aqui da menorá, e a menorá, então, é chamada essa vela central. E está escrito que as velas estão iluminando a face da menorá. Significa que todas as velas, elas eram inclinadas, apontando para o centro. Isso representa uma ideia muito bonita. Essa vela central representa o nosso Shabat. O Shabat está no centro da nossa vida. As 3 velas significam os 3 dias antes do Shabat,
e as outras 3 velas significam os 3 dias depois do Shabat. Então, olha que ideia bonita, que o Shabat está no centro do nosso dia, da nossa vida. Os 3 dias depois do Shabat ainda estão conectados com o Shabat que passou. A prova disso é que alguém que não conseguiu fazer a Havdalah logo em seguida, logo que terminou o Shabat, ele tem até a terça-feira para fazer a Havdalah. Na Halachá aparece que até a terça-feira, quer dizer, os 3 dias depois, ainda estão conectados. E quando a gente já chega a partir da quarta-feira, a gente já, ao invés de cumprimentar as pessoas falando Shavua Tov, a gente já começa a cumprimentar as pessoas Shabbat Shalom. Por quê? Porque já são os 3 dias conectados com o próximo Shabat. Então, essas 3 velas apontadas para o centro e as outras 3 velas apontadas para o centro mostra que o Shabat é o centro da vida de um Yehudi e tudo gira em torno do Shabat. Todos os dias a gente tem um cântico que a gente faz e a gente fala Ayom Yom Rishon le Shabbat, Ayom Yom Sheni le Shabbat. A gente vai contando toda semana de acordo com que dia da semana está em relação ao Shabat. Isso, de acordo com algumas opiniões, isso a gente já está cumprindo a mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat lekatcho. A gente já está lembrando do dia do Shabat para santificar ele, só de mencionar o Shabat. E também tem na Gemara uma opinião muito interessante, como fazia uma discussão, uma machloket do Beit Shammai e Beis Hillel, como se faz para guardar o Shabat, para honrar o Shabat. O Shammai, como ele fazia, todo dia ele comprava alguma coisa para o Shabat. Então, domingo ele comprava alguma carne, lichvot Shabbos kodesh, já em honra ao Shabat sagrado. E na segunda-feira ele comprava alguma coisa melhor, então ele comia o que ele comprou no domingo, porque na segunda ele comprou algo melhor ainda para o Shabat. E assim ele ia vivendo o Shabat todos os dias da semana. Todos os dias ele comprava as coisas em honra do Shabat e ele comia o que ele tinha comprado no dia anterior, durante a semana. Então, dessa maneira, o Shammai, ele vivia todos os dias da semana, ele vivia como se fosse uma parte aqui do Shabat. Então, só nesse cântico que a gente faz no final da Tefilá de Shacharit, que a gente menciona que dia é hoje em relação ao Shabat, isso, de acordo com algumas opiniões, já é parte da mitzvah de Zachor, de lembrar o dia do Shabat para santificar ele. Então, aqui a gente tem a grande mitzvah do acendimento da menorá. Isso está sendo entregue agora para o Aron HaKohen, o nosso Kohen Gadol, primeiro Kohen Gadol do povo judeu, e futuramente, né, para os seus descendentes. E olha que interessante, Vayas Ken Aron el mul pnei a menorá elá nerotea. E assim o Aron fez, e diante da face da menorá, ele acendeu as suas velas. Então, velas aqui, não estamos falando de velas de cera, estamos falando de uma vela que funciona com azeite. Toda a ideia de Hanukkah, do milagre do azeite, justamente está lembrando desse acendimento diário aqui da menorá, Kasher Tzivah Hashem el Moshe, exatamente como Deus tinha ordenado para Moshe. Aqui já tem uma pergunta óbvia, mas só antes da pergunta, vamos conectar aqui que tem a ver o acendimento da menorá com a paraxá da semana passada, a paraxá Nassó. Vamos lembrar, a gente falou na semana passada, a paraxá Nassó era a paraxá mais longa da Torá, uma paraxá com 176 psukim. Isso é bastante, tem muitas paraxot com 100, 110, a paraxá dessa semana, se eu não me engano, são 136 psukim. Então, chama atenção uma paraxá com 176 versículos, e uma das explicações por que tantos versículos está justamente no último assunto da nossa paraxá Nassó. A paraxá Nassó fala da inauguração do nosso Mishkan, que aconteceu no segundo ano no deserto. Já falamos sobre isso, só lembrando na cronologia, o povo judeu saiu do Egito, logo depois, 50 dias depois, eles já receberam a Torá no Har Sinai. Logo depois, infelizmente, eles fizeram o bezerro de ouro. Durante os 40 dias, Deus se revelou para entregar os 10 mandamentos. 40 dias depois, o povo já tinha feito o bezerro de ouro. No dia 17 de Tammuz, que já está chegando,
Próxima parada do calendário judaico, a gente já entra, infelizmente, aqui no que a gente vai falar nas próximas parashiot, o erro dos espiões, o dia de Tisha B'Av. Então, o povo, no dia 17 de Tammuz, eles fizeram o bezerro de ouro, Moshe quebrou as tábuas, subiu mais 40 dias, depois subiu mais 40 dias para receber as segundas tábuas. Ele desceu, já era Yom Kippur, quer dizer, já estava no mês de Tishrei, então já tinham passado 6 meses da saída do Egito, exatamente 6 meses da saída do Egito, eles começaram a cumprir a festa de Sukkot, que é no dia 15 do mês de Tishrei, exatamente 6 meses depois da saída do Egito, e logo depois do Yom Kippur, eles vão receber o comando para a construção do Mishkan, e o Mishkan ficou pronto alguns meses depois. Os nossos sábios falam que ficou pronto o Mishkan na época de Hanukkah, e depois disso foi deixado a inauguração para o mês de Nissan. Então, no Rosh Chodesh Nissan, foi inaugurado o nosso Mishkan, e assim terminou a Parashá Nassó com as oferendas de cada um dos Nessiim, os líderes de cada uma das Shvatim, de cada uma das tribos do povo judeu. Por isso que fica uma Parashá muito longa, porque todos os Nessiim está escrito o que eles doaram. A gente já explicou, chamou a atenção, eles doaram a mesma coisa. Por que a Torá ela menciona aqui 12 vezes a mesma doação? Foi um louvor que a gente deu, já que eles não quiseram entrar numa competição, mostrar quem pode mais, quem pode fazer a doação mais bonita, vai criar ódio, vai criar inveja, vai criar aqui uma competição. Coitado do último Nasci, o último líder da última tribo ia ter que doar meio mundo para poder entrar aqui na competição. Então, eles combinaram, cola kavod, vamos trazer a mesma coisa a todo mundo, sem ódio, sem criar nenhuma rivalidade entre as tribos. Deus quis mostrar quanto ele estava agradecido, quanto ele estava feliz por essa atitude de união do povo, e ele mencionou 12 vezes exatamente a mesma doação, apesar da Torá ser extremamente compacta. Como a gente sabe, por exemplo, na criação do mundo, todos os segredos da criação estão em pouco mais de 30 psukim, e aqui a Torá, entre aspas, gastou 55 psukim, que são, entre aspas, desnecessários, só para dar um cola kavod para o povo judeu, que decidiu que eles querem ser unidos, eles não querem competição, eles não querem ódio, não querem inveja. Deus, ele gasta 55 versículos, entre aspas, desnecessariamente. Vem a Parashá e começa falando do acendimento da menorá. O que isso tem a ver com a doação dos Nessim na Parashá da semana passada? Então, quem faz essa pergunta é Urashi. Por que tem que ter a ver? Porque nem sempre a Torá está em ordem cronológica. Então, sempre quando a Torá escreve dois assuntos juntos, isso se chama Smihut Parashiot, proximidade de dois assuntos. Parashiot não quer dizer a Parashá completa, Parashiot podem ser assuntos dentro da Torá. Smihut Parashiot significa a união de dois assuntos aparentemente diferentes, um na sequência do outro, significa Deus ele está dando alguma mensagem nessa conexão. Então, Urashi pergunta qual é a Smihut Parashiot, por que juntou a doação dos Nessiim, dos líderes, aqui com o acendimento da menorá. Então, explica Urashi que quando o Aaron ele viu que todos os Nessiim, cada um representando a sua tribo, eles participaram da inauguração do Mishkan, mas a tribo de Levi não participou. Esquecemos da tribo de Levi, ninguém prestou atenção no final da Parashá passada, que falou de todas as tribos, mas não falou da tribo de Levi. Normalmente a gente conta 12, por quê? Porque nos 12 estão os dois filhos de Yosef, tá? O Efraim e o Menashe, como duas tribos independentes. Então, quando tem 12, contando o Efraim e Menashe, a tribo de Levi está fora. Então, às vezes a gente esquece da tribo de Levi, mas Deus não esquece da tribo de Levi, a tribo favorita dele. A Torá fala que é a legião, é a legião especial do Criador do mundo, inclusive na contagem, ele não conta junto para dar um kavod, uma honra especial aqui
para Shevet Levi, essa tribo que estava conectada só com os assuntos espirituais, com o estudo da Torá, sempre foi uma referência dentro do povo judeu de espiritualidade, de retidão. Então, aqui, a tribo de Levi não participou e o Aron, ele ficou muito triste, muito chateado, que nem ele, como Nassi, como líder da tribo de Levi, e nem a sua tribo, não tiveram oportunidade aqui de participar da inauguração do Mishkan. Então, Deus, ele percebeu essa tristeza no coração do Aron, e, de novo, uma tristeza bonita, uma tristeza não por inveja, não é que ele está chateado, olha, todas as tribos receberam kavod, menos eu e a minha tribo. Não era uma tristeza de kavod do Aron, era uma tristeza que eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de estar mais conectado com Hashem, e eu não tive oportunidade, ele ficou muito triste. Então, Deus, ele fala para Aron a Cohen, olha, tua tristeza não foi em vão, fica tranquilo, a tua contribuição e da tua tribo vão ser maiores do que a contribuição do resto do povo. Eles deram uma doação uma única vez, vocês vão fazer uma doação diária. Todos os dias vocês vão acender a menorá e essa vai ser a contribuição de vocês. Quer dizer, eles fizeram uma única doação e vocês vão fazer uma doação todos os dias. Os nossos sábios, eles perguntam o que tem de tão especial no acendimento da menorá, que Deus está falando para o Aron, olha, a tua doação vai ser maior do que eles. Maior pode ser explicado numericamente falando, que é algo constante. Então, isso também mostra para a gente que uma avodá constante, ela é muito maior do que uma avodá pontual, algo que é feito pontualmente, algo que é feito todos os dias. Então, a ideia é a gente tentar, Bezrat Hashem, todos os dias estar se conectando com a nossa espiritualidade. Mas tem um outro detalhe que está escrito que também o acendimento da menorá era uma forma de agradecer e de reconhecer Hashem por um grande milagre que acontecia todos os dias no deserto. O grande problema qual é? Quando um milagre ele se repete sempre, não precisa nem ser milagre. Quando uma bondade que a gente recebe, ela se repete todos os dias igual, a tendência é a gente achar que isso é normal. Vamos dar um exemplo, aquela geração que nasceu no deserto, eles todos os dias abriam a tenda e o man está esperando eles, tem o orvalho protegendo por baixo, o orvalho protegendo por cima, tem o gosto do que você quiser, um milagre aberto, não precisa se esforçar para ter o teu alimento. Para eles era o normal, para eles não era nenhum milagre. Qualquer criança que nasceu no deserto, se eu falasse para ele sobre os processos de fabricação de um pãozinho, isso eles vão achar que é um milagre aberto. Peraí, se jogar uma semente, disso nasceu uma planta, e você vai tirar a semente, separar da palha, e você vai moer isso, misturar com água, botar no forno, e disso vai sair um pão. Isso é um milagre aberto. Por que a gente não enxerga o milagre aberto? Porque a gente está acostumado. Então, tem um grande milagre que acontece todos os dias, e o normal de acontecer esses milagres é o povo se acostumar e não prestar mais atenção. Vamos tentar lembrar o contexto. O povo judeu está há 3.300 anos no meio do nada, no meio do deserto. Então, imagina principalmente nos dias quando a lua está chegando na sua fase de lua nova, quando a lua ela desaparece, 5 dias antes da lua nova, durante a lua nova e uns 5 dias depois, devia ser um breu total. Imagina, está no meio do deserto, com todos os perigos do deserto, num breu total, não tem poste de luz, não tem iluminação, nem natural, nem artificial. Deus, ele faz um pilar de fogo iluminando as noites do povo judeu durante 40 anos. Então, quanto a gente tem que ser agradecido e quanto a gente tem que lembrar, isso se chama Akarat Tov. Ser grato, reconhecer e agradecer as coisas boas que a gente recebe. E quanto mais bondade a gente recebe, a tendência que a gente tem é a gente não agradecer. Vamos conectar um pouquinho, só jogar lá para frente. A gente vai ver muitos erros do povo, reclamações. Um dos motivos que os nossos sábios trazem é que eles se sentiam tão endividados que eles não sabiam como pagar. Então, eles começaram a querer negar as bondades de Deus para tirar um pouco do peso dessa necessidade
que eles sabiam que eles têm de agradecer e de reconhecer. O ser humano tem esse lado de cafu e tová, de ser uma pessoa ingrata, de não reconhecer, justamente porque a gente sabe que quando eu reconheço, eu tenho agora uma obrigação de retribuir. Quando alguém me faz uma coisa boa, eu preciso retribuir essa bondade e a gente prefere fingir que não viu as bondades, mesmo que isso não é algo consciente, isso às vezes é subconsciente, mas a gente acaba negando bondades para não sentir tão endividado com os outros. Então, talvez a gente não presta muita atenção no dia a dia, mas a palavra em português para agradecimento é impressionante. A gente fala obrigado. O que quer dizer obrigado? Você me fez uma coisa boa, eu estou obrigado agora a te retribuir uma bondade. A gente não presta atenção na palavra, mas esse é o significado. Eu escutei uma vez uma explicação, mas peraí, de repente, então, quem fez a língua portuguesa era um grande tzadik oculto que pensou nesses detalhes. A verdade é que a língua portuguesa, prestem muita atenção, tem muitos detalhes aqui impressionantes. A maioria das línguas do mundo se refere aos dias da semana como dias das idolatrias da época. Se refere ao dia do Sol, ao dia da Lua, ao dia de Marte, ao dia de Mercúrio. Então, os nomes, por exemplo, em inglês, em espanhol, eles carregam aqui o nome das idolatrias, o dia do astro daquele dia. E em português não é assim. Então, uma vez eu escutei, eu já tinha percebido alguns detalhes interessantes da língua portuguesa. Uma vez alguém me trouxe uma informação, nunca fui checar a fundo, mas fez muito sentido. Alguém me falou que os reis de Portugal, eles sempre tinham como principal conselheiro algum rabino. Eles se aconselhavam muito com os rabinos da época. Tinham rabinos que eram muito proeminentes, muito influentes dentro do reinado. A gente sabe, por exemplo, também na Espanha, no Egito, a gente sabe do Rambam, por exemplo, que era conselheiro direto do rei, e muitos outros famosos rabanim, que eram conselheiros dos reis, dos imperadores da época. Então, falam que os grandes reis de Portugal, eles sempre tinham um rabino como conselheiro. Isso explicaria muita influência da Torá em várias coisas da língua portuguesa. Se é verdade ou não, mas faz muito sentido realmente que o português ele tem aqui algumas características um pouco diferentes. Então, o ponto todo aqui é que o serviço aqui do Aron Cohen é um serviço de Akarat Tov, de lembrar para o povo que nós temos que agradecer para Hashem. Isso é uma característica que a gente tem que ter com as pessoas, e se eu não tenho Akarat Tov, se eu não sei agradecer, não sei reconhecer as pessoas que me fazem bondades, no final das contas eu também vou ser ingrato com o Criador do mundo, não vou saber reconhecer as bondades da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, até o ar que a gente respira, aquela famosa história do velhinho que ele começa a passar mal na época do Covid, ele não consegue quase respirar, ele é levado às pressas para o hospital, ele passa a noite lá com oxigênio e de manhã ele já está bem melhor, já vão dar alta para ele e ele começa, quando ele recebe a conta, 10 mil reais, ele recebe a conta, ele começa a chorar e aí a enfermeira lá fica com dó, fala, olha, eu sei que é caro, mas graças a Deus o senhor está bem, está com saúde. Ele falou, não, não é por isso que eu estou chorando. Você não entendeu. Uma noite de oxigênio me custou 10 mil reais. Quanto eu estou devendo para Hashem por uma vida inteira de oxigênio que ele me dá? A gente não presta atenção nas bondades, todo o hesed que a Hashem faz com a gente. Uma outra história impressionante, um Rav que eu conheci pessoalmente lá em Jerusalém, era uma pessoa muito pobre, mas ao mesmo tempo ele estava só pensando em fazer hesed. Ele era um senhor que ele não teve filhos, então ele pegou os bahurim, os alunos de Shivá, como se fossem filhos dele, e ele era um Bali Surim, ele teve muitos sofrimentos, muitas doenças durante a vida dele. Ele faleceu há uns 2, 3 anos, e certa vez ele já estava com problemas no pulmão, então ele tem que andar o dia inteiro com um tubinho de oxigênio dentro do nariz, carregando lá um carrinho com um cilindro de oxigênio. E certa vez um amigo meu estava saindo de Shivá e encontrou com ele, estava na rua esperando um táxi, e ele perguntou, Rav, para onde você está indo? Ele chamava Rav Tovit.
Falou, Rav Dov, de onde o senhor está indo? E ele falou assim, eu estou indo trocar o cilindro de oxigênio. E aí esse Bahur falou, posso ir, eu ajudo o senhor, eu vou junto lá. E entrou junto com ele no táxi, e o rapaz fez questão de pagar para ele o táxi. De repente ele olha para o mostrador do oxigênio, já estava na reserva da reserva. E aí ele começou a ficar desesperado, falou, Rav, está sobrando pouco oxigênio, quanto custa um cilindro novo? Ele falou, deve custar uns 200 kalim, 300 kalim. E ele perguntou, Rav, você tem dinheiro para pagar o cilindro? Ele falou, não. Eu falei, Rav, como não? Está acabando o oxigênio, você não tem dinheiro, o que o senhor vai fazer? Aí, olha que impressionante, ele virou para o Bahur, virou para o rapaz e falou assim, você se preocupa com o oxigênio que você respira todos os dias? Falou, não, a Hashem não te dá todos os dias oxigênio, por que ele não pode dar para mim também? Eu não estou preocupado, você não se preocupa com o seu oxigênio e eu também não, porque a Hashem vai me dar oxigênio. Esse Bahur me contou pessoalmente, eles desceram do táxi, correu um senhor até eles, falou, por favor, posso fazer a mitzvah de te pagar um cilindro novo? Assim funciona com as pessoas que têm emuná shleimá, que confiam em Hashem. O homem pagou para ele um cilindro novo de oxigênio, da mesma maneira que a gente não tem que se preocupar com o nosso oxigênio, que Hashem ele manda. E o livro Rovot Levavot, ele chama a atenção de um detalhe, quanto mais um elemento é necessário, mais abundante Hashem fez ele no mundo. O que a gente mais precisa é oxigênio, é o elemento que mais tem no mundo. A segunda coisa que a gente mais precisa é água, é o segundo elemento que tem mais fartura no mundo, e assim por diante Hashem foi preparando o mundo inteiro para todas as nossas necessidades. Qual o problema? A gente acaba caindo no comodismo, na mesmice, e a gente esquece de agradecer. Hashem está falando para o Aaron, Aaron, a tua contribuição é maior do que a contribuição dos outros Nessim, porque a tua mitzvah é a mitzvah de Akaratatov, de lembrar o povo judeu de agradecer aquela luz do deserto. 40 anos não vinha a conta de luz no final do mês, não tem que pagar nada, é de graça toda essa iluminação pública que tinha durante as noites, eles podiam estar tranquilos no meio do deserto, mesmo durante a noite, sempre tem uma luz iluminando todo o acampamento de Am Israel. Então, como a gente falou aqui, o Aaron, ele fez exatamente como Hashem comandou para ele. Espera aí, qual é a novidade? Então, o Rashi pergunta aqui, qual é a novidade de falar que o Aaron fez o que Hashem pediu para ele? Então, aqui tem uma lição muito importante de Irat Shamayim. Normalmente, as pessoas, elas acabam querendo inventar, elas acabam querendo fazer do jeito delas coisas. Aqui o Aaron cola kavod, ele não inventou nada, ele não mudou nada. Hashem mandou fazer desse jeito, o Aaron fez desse jeito. A gente sempre acha que eu posso fazer melhor do que Hashem pediu. Olha, é verdade, Hashem me pediu para fazer isso, mas eu vou fazer melhor do que Hashem pediu. Não existe melhor do que Hashem pediu. Faz o que Hashem te pediu. Essa é a melhor forma da gente viver a nossa vida. E Hashem está dando aqui um cola kavod para o Aaron. Por quê? Porque ele fez exatamente o que Hashem pediu e como Hashem pediu para ele fazer. Um grande teste que vem logo em seguida, e isso tem a ver também com o que a gente falou, começa a Torá descrever as viagens aqui do povo judeu, como funcionavam as viagens, tem um sinal de quando vai começar as viagens e tem um sinal de quando vão terminar as viagens e eles vão acampar de novo. Então, durante todo o tempo, os 40 anos que eles estavam no deserto, eles viajavam. Quando a nuvem de Deus que ficava parado sobre o Mishkan, sobre o templo móvel, quando essa nuvem se levantava, isso é sinal de levantar acampamento, vamos começar uma nova viagem. Quando essa nuvem ela baixava de novo, sinal que a gente vai para aqui e a gente vai montar um novo acampamento num novo lugar. Isso foi um grande teste, está escrito na Parashá algumas vezes, Alpi Hashem Yachanu, de acordo com a vontade de Hashem, eles acampavam, Alpi Hashem Isau, e de acordo com a boca de Hashem, eles viajavam. Isso também é um grande louvor do povo judeu, porque aqui foi um grande teste de emuná do povo. Muitas vezes o povo, eles estavam cansados, eles achavam que eles vão parar num lugar e vão descansar,
logo que eles paravam, a nuvem já levantava e ia para outro lugar. Às vezes eles paravam num lugar muito ruim, eles estão rezando para essa nuvem levantar logo e ir embora, e essa nuvem ficava um tempão lá. Às vezes paravam num lugar paradisíaco, Hashem agora pode ficar aqui muito tempo, logo depois a nuvem já levantava e eles tinham que ir embora. Isso era um grande teste de emuná, de confia em Hashem. O que Hashem está te falando é o melhor, mesmo que às vezes não parece, mas tudo que Hashem está te fazendo sempre é o melhor. Isso cai, obviamente, naquela pergunta do Tzadik Veraló, Rasha Betovló, como pode ser que tenha o Tzadik com tantos sofrimentos, ter o Rasha com tanta coisa boa na vida, onde está a justiça, como que eu posso entender essas coisas acontecendo no mundo? E a resposta é, vivemos com a síndrome do buraco da fechadura, a gente está sempre vendo tudo pelo buraquinho da fechadura e a gente não consegue ver de verdade o que está por trás de todos os acontecimentos na nossa vida. Então, tem que saber que muitas coisas parecem ruins, mas na verdade são preparações de grandes salvações. Muitas vezes tem coisas que parecem ótimas, mas na verdade é o começo de tragédias. A gente aprende isso do Yaakov e do Yosef. Quando o Yosef ele foi vendido para o Egito, uau, ele está sendo levado como escravo, ele está sofrendo, parece o começo de uma grande tragédia. Na verdade, era a salvação do povo judeu. Vai ter uma grande fome no futuro e Deus já está mandando o Yosef para ser o grande provedor do povo judeu e salvar o povo judeu da fome. Então, aquele momento que parecia um momento horrível, na verdade, era o início de uma grande salvação. Depois de 22 anos, Yaakov se encontra com Yosef, ele desce lá para o Egito. Uau, que momento mágico, que momento maravilhoso. Na verdade, era a preparação para o início da escravidão egípcia. Então, nem sempre o que os nossos olhos estão vendo são a realidade. Lotaturo, acharei levavchem, acharei nehem. Não siga os teus olhos, não siga o teu coração, porque você vai se desviar. Confia em Hashem com emuná shleimá, com uma fé plena de que tudo que Hashem faz é para o bem, mesmo que você entende ou não entende o que está acontecendo, sempre o que Hashem faz é para o nosso bem. Aconteceu há pouco tempo, teve um time de futebol, esqueci, não é um time muito famoso, era um time de futebol que estava pela primeira vez chegando nas finais aqui da Copa Sul-Americana. Isso ia projetar o time para o mundo inteiro. Aos 48,5 do segundo tempo, tem uma jogada do outro time na área e ele chuta, se fizesse o gol, o time brasileiro estaria desclassificado e o goleiro faz uma defesa, entre aspas, milagrosa. Então, todo mundo só falou dessa defesa milagrosa. Eu escutei a narração de um dos jornalistas da época narrando a defesa, mas ele berrava como se fosse o gol da final da Copa do Mundo e o time conseguiu, já lembrei, já Chapecoense, e o time conseguiu chegar na sonhada final. Parecia um sonho que está se realizando, um milagre aberto, e infelizmente o avião que estava viajando lá para o jogo da final, ele acabou caindo por falta de combustível e praticamente o time inteiro morreu na queda do avião. Se eu não me engano, 2 jogadores só sobreviveram, um perdeu uma perna, foi algo trágico. Então, olha só, se eles tivessem tomado aquele gol aos 48,5 do segundo tempo, eles iam ter questionado: Deus, por que você fez isso? E Deus ia estar olhando lá de cima: eu salvei tua vida, agora o que você está me questionando? Algo que parecia terrível teria sido a salvação, e algo que pareceu excelente, na verdade, infelizmente, era o começo da morte daquele time inteiro. Então, a gente não tem que ter questionamentos, a gente confia em Hashem, a gente reza para Hashem, ajudar para Hashem, sempre mandar para a gente as coisas boas, mas a gente tem que saber que Deus tem a forma dele perfeita de fazer todas as coisas acontecerem da maneira como tem que acontecer. Outro assunto também importantíssimo da nossa paraxá é que parece também um assunto meio tzedadi, meio secundário, mas é um assunto central, é um assunto muito importante, que é o assunto das trombetas. Então, quando o povo judeu, em alguns momentos, Deus ordenou para Moshe Rabbeinu que ele fizesse 2 trombetas de prata, e os seus hatzotzrões, e ele tocava isso em alguns momentos
por exemplo, nas viagens para reunir os líderes, tem vários tipos de toques e cada toque tem o seu significado. E também aqui ele fala que quando vai ter uma guerra, quando vai ter uma dificuldade, um sofrimento, também tem que tocar o shofar, tá? Perdão, tem que tocar essas trombetas aqui de pratas que foram feitos por Moshe Rabbeinu. E aqui tem um detalhe, uma pergunta óbvia, né? Tudo bem, quando você quer tocar as trombetas para uma viagem, você quer tocar as trombetas para uma reunião, é um aviso sonoro que realmente tem alguma coisa que vai acontecer. Mas por que quando tem um sofrimento, quando tem uma dificuldade, quando tem uma praga, uma epidemia, também se tocava essas trombetas? O que o toque das trombetas vai ajudar? Parece que eram trombetas mágicas. Quando tiver uma epidemia, a gente vai tocar as trombetas e vai sumir, vai acabar o problema. Não é esse o ponto. O ponto todo é quando a gente vê acontecer uma dificuldade, quando vê acontecer no além uma tragédia, está acontecendo agora em Eretz Israel, uma guerra muito difícil, a gente está tendo muitas perdas de vidas, perdas que não tem como repor. Se a gente perder um míssil, se a gente perder isso, a gente compra outro, um avião, mas as vidas humanas não tem como repor uma vida. Quantas famílias enlutadas, infelizmente, quantas vidas jovens que foram levadas, e isso é uma calamidade, isso é uma tristeza sem fim. Muitas vezes a gente tem a tendência, de novo, lotaturo acharei levavchem ve'acharei nehem, a gente segue os nossos olhos e acha que é coincidência. Olha, teve um tsunami, teve um terremoto, teve não sei o quê, movimentação das camadas de terra, movimentação geológica, isso que causou o tremor de terra. A gente esquece que nada acontece sem a vontade de Hashem. Isso foi algum decreto, e todo decreto tem algum motivo por trás. E Deus não vai mandar um sofrimento, Deus não vai mandar uma dificuldade se não tiver um motivo para isso. Normalmente, quando Deus ele manda uma dificuldade, ele está sacudindo a gente, ele está chacoalhando. Presta atenção, acorda. Eu quero que vocês acordem. O que está acontecendo aqui é um despertador tocando. Então, olha só, isso é um pensamento meu. Mais interessante, está escrito que a primeira vez que o povo judeu ele foi atacado por Amalek foi num lugar chamado Refidim. Refidim, fala Urashi, por que justamente nesse lugar tinha uma profecia que vai ter uma luta na época de Rivká? Ela foi falar com Deus, Deus falou, olha, vai ter uma luta entre dois povos que vai ser na prática o povo judeu e o povo de Amalek. Quando o povo judeu subir, o povo de Amalek desce. Quando o povo judeu descer, o povo de Amalek sobe. O que significa o povo judeu ele descer? Quando a gente se enfraquece na Torá e nas mitzvot, vem Amalek e ele cresce, ele ganha força. Então, Refidim fala Rashi, naquele lugar, Refu Yadai mina Torá, eles enfraqueceram as suas mãos no estudo da Torá, se levantou Amalek e atacou eles. Como chama o lugar onde estão sendo travadas as grandes batalhas agora lá na faixa de Gaza? O lugar se chama Rafá, Rafá, Rafu Yadayim. Quanto mais a gente estudar a Torá, a gente está dando força para Am Israel. A gente não pode ver a vida como simplesmente coincidências. Está acontecendo, é o Derech, é o normal do mundo. Não é o normal do mundo. Fala o livro Derech Hashem. Qualquer catástrofe que acontece no mundo está ligado com Am Israel. É uma mensagem. Deus está falando com a gente o tempo inteiro, mesmo que a gente não tenha mais os Neviim, não temos mais profecia, mas Deus continua falando com a gente o tempo inteiro. Quando tem perdas, quando tem guerras, quando tem destruição, quando tem antissemitismo, Hashem está falando com a gente. Vocês não estão cumprindo a missão de vocês. E é hora da gente acordar. Então, as trombetas, elas são tocadas para acordar o povo, para despertar a tchuvá dentro do povo judeu. Não são trombetas mágicas. Não é que o som vai fazer uma mágica. O som das trombetas vai fazer o povo despertar do sono espiritual. E Bezrat Hashem, quando a gente voltar para a Torá, quando a gente voltar para as mitzvot, a gente vai voltar a ver todos os milagres, a gente vai ver a mão de Hashem ajudando a gente em tudo o que acontece. Ao contrário, fala o Rambam, quando alguém passa por uma tragédia,
E essa pessoa, ela não faz tchuvá, essa pessoa não faz um resbona nefesh, ele não para refletir, para pensar, ele é chamado de arzari. Você é uma pessoa cruel. Deus não está mandando essas dificuldades porque ele é ruim. Deus ele está mandando porque ele se importa com você, com a sua alma, com o seu crescimento espiritual. Se você continua a tua vida como se não acontecesse nada, então você está sendo cruel, porque você está obrigando Deus a passar para o próximo estágio do despertador. Quando o pai vai acordar o filho e ele está meio sonolento, ele está dormindo, ele começa a. Primeiro, ele faz carinho no filho. Se o filho não acorda, ele começa a balançar um pouco, ele começa a falar filho, ele começa a falar mais alto, filho. E assim vai chegar uma hora que ele vai jogar um balde de água na cabeça do filho, se o filho não tiver acordado. Dependendo do nível de sonolência, assim vai ter que ser a forma de acordar. Deus sempre tenta acordar a gente da forma mais leve. Se a gente não acorda, ele vai aumentando o som do acordar dele, tudo isso por amor, tudo isso por misericórdia. Ele quer que o povo judeu acorde para a gente fazer o que a gente veio fazer de verdade, que é o nosso crescimento espiritual. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa tocar as trombetas, que a gente possa despertar, que a gente possa olhar para o que está acontecendo e se perguntar o que eu preciso mudar, o que eu posso fazer a mais, o que eu posso fazer de mitzvot, o que eu posso receber a mais na minha vida e que isso possa ajudar o povo judeu a vencer essa guerra. Essa guerra não é simplesmente a guerra de Israel contra os palestinos, é a guerra do bem contra o mal. Quer dizer, o Hamas representa todo o mal do mundo e a gente vê o apoio que está tendo, é uma coisa insana, é a luta do bem contra o mal. É isso que a gente tem que estar claro, e quanto mais a gente alimentar o bem, eu estou ajudando que o lado certo ele possa vencer essa terrível guerra. Vamos continuar, tem mais alguns assuntos. A verdade é que tem tantos assuntos aqui bonitos que é difícil até escolher exatamente o que falar. Vamos para um assunto que é importantíssimo no finalzinho da nossa paraxá, é o Lashon Hará de Miriam. Então, Miriam, ela infelizmente, com a melhor intenção do mundo, Miriam, ela escuta que Moshe Rabbeinu acabou se separando da sua esposa. Por que Moshe ele fez isso? Vamos entender um pouquinho quem era Moshe Rabbeinu. Não é um erro tão grande a gente não entender quem era Moshe, porque mesmo Miriam não conseguiu entender quem era Moshe. Ela achava que Moshe cola cavalo com todos os méritos dele, mas ele é um profeta igual a todo mundo. Então, quando ela escuta que Moshe Rabbeinu ele estava se separando da esposa, ele falou, ele enlouqueceu, quer dizer, agora todos os profetas vão ter que se separar das suas esposas, dos seus maridos, porque Miriam também era uma profetisa. Então, por que Moshe Rabbeinu fez isso? O que ela não entendia? Toda vez que existe o ato íntimo do marido com a esposa, isso envolve uma certa impurificação espiritual. E o que acontece? A pessoa antigamente tinha até o costume, as pessoas depois do ato íntimo, eles faziam um mergulho na mikve. Então, Moshe Rabbeinu, ele entendia que enquanto ele estiver casado, ele tem obrigações maritais, ele tem uma obrigação da Torá de satisfazer a sua esposa, mas ao mesmo tempo ele não sabe quando Deus vai falar com ele, diferente de outros profetas. Deus falava com Moshe o tempo inteiro, então ele entendeu que ele tem que estar preparado com santidade, com pureza, 24 horas por dia, sem exceção, e ele entende que ele tem que se separar da sua esposa. Óbvio que isso foi muito pesado para Tzipora. O próprio Urashi fala que como Miriam, ela escutou que Moshe Rabbeinu tinha se separado, quer dizer, uma coisa de intimidade, como que isso chegou nos ouvidos de Miriam, ela escutou quando a Tzipora comentou com as esposas de dois profetas, falou, uau, se seus maridos agora vão ser profetas, é bem provável que vocês também vão acabar separada dos maridos. Nem a Tzipora talvez entendeu exatamente qual era a grandeza do Moshe Rabbeinu. Então Miriam ficou bem conformada e com a melhor intenção do mundo, ela, por amor a Moshe Rabbeinu, aquele mesmo Moshe Rabbeinu, que quando ela era pequenininha, ela foi acompanhar a cestinha de Moshe Rabbeinu, arriscando a vida dela
ela ama o irmão dela, ela se preocupa, ela entendeu que Moshe fez um cálculo errado e ela quer ajudar Moshe. Então ela comenta com Aaron o que Moshe fez. Falou: olha, eu acho que Moshe está equivocado, ele se separou da esposa, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude e temos que falar com ele, porque Moshe é um profeta como todos nós. Quando Deus escuta isso, Deus fala: pode parar tudo. Miriam, você acabou de fazer Lashon Hará do seu irmão. Seu irmão não é um profeta como todo mundo. Seu irmão está muito acima. Seu irmão fala comigo panim el panim. Eu falo com Moshe Rabbeinu como um amigo conversa com outro amigo. Ele não é igual a qualquer outro profeta. Ele está muito acima. Olha a humildade do teu irmão. Olha o nível espiritual que o teu irmão conseguiu chegar. Ele não é igual a nenhuma outra pessoa. Imediatamente, a Miriam, ela ficou com tsarat, aquela doença que atacava a pessoa, que tinha uma manifestação física através de manchas na pele da pessoa, e a Miriam teve que ficar 7 dias fora do acampamento. Na época era ainda mais vergonhoso, porque às vezes o povo judeu viajava e quem estava de fora ficava para trás. Deus deu uma recompensa para Miriam, que o povo esperou ela aqueles 7 dias, a recompensa de Miriam ter acompanhado a cestinha do irmãozinho dela quando ela era pequena. Deus guardou mais de 80 anos essa recompensa aqui, para dar no momento que era o momento mais importante, o momento que Miriam ela ia ser castigada. Deus juntou o castigo com a recompensa para mostrar que mesmo os castigos de Hashem são com misericórdia, são com bondade envolvida. Então, a Miriam, ela teve que passar esses 7 dias se recuperando da tsarat, fora do acampamento. E essa história de Miriam, se a gente parar para refletir, Miriam fez um Lashon Hará com amor. Miriam fez um Lashon Hará de alguém que ela gosta muito, que ela quer ajudar, sem nenhum ressentimento no coração. Ela não fez isso por raiva, ela não fez isso por inveja, ela fez isso por amor. Fora isso, Moshe Rabbeinu não se ofendeu. Logo em seguida está escrito: V'aish Moshe anav meod. E o Moshe Rabbeinu era muito humilde. Para que a Torá tem que falar isso? Ele não se incomodou, ele não ficou triste, ele não ficou chateado. Mesmo assim, ela foi castigada. Se uma pessoa fazendo por amor, se uma pessoa fazendo para alguém que ela ama, se uma pessoa fazendo de uma maneira que não incomodou, ela não fez um Lashon Hará público, ela comentou com o irmão dela, Aaron, e mesmo assim ela foi castigada. A Torá está dando para a gente aqui uma advertência muito dura. Imagina então qual vai ser o castigo de alguém que faz Lashon Hará com raiva, para se vingar, para prejudicar o outro, para derrubar a outra pessoa. Se ele faz com ódio no coração, qual vai ser o castigo da pessoa? Vamos fazer aqui um Heshbon HaNefesh. Olha como foi duro para Miriam, tudo isso ela fazendo por amor, tudo isso ela se importando com Moshe Rabbeinu. Quanto vai ser pesado, Deus nos livre, o castigo daquele que faz Lashon Hará para denegrir o outro, que faz para machucar, que faz com ódio. O quanto isso vai ser muito, muito grave para a pessoa. E tem um detalhe aqui muito importante, só para a gente fechar aqui a nossa paraxá. Moshe Rabbeinu, a Torá, ela começa a falar todos os elogios assim de Moshe, e apesar dele ter centenas, milhares de qualidades, quer dizer, alguém que nunca existiu, a própria Torá vem testemunhar para a gente que nunca se levantou e nunca vai se levantar um profeta como era Moshe Rabbeinu. E mesmo assim, a única qualidade aqui que a Torá ela vem trazer de Moshe Rabbeinu é a humildade dele. Até onde chegava a humildade de Moshe Rabbeinu. Então, a Torá fala para a gente aqui uma expressão interessante. Então, está escrito que Moshe Rabbeinu, ele mabit, ele conseguia olhar a presença de Hashem. Só que essa expressão mabit, abet, a Torá explica para a gente que é olhar de cima para baixo. Espera aí, está falando que Moshe, ele olhava de cima para baixo a presença de Deus? Como pode ser? A gente olha a presença de Deus sempre de baixo para cima. A gente olha para cima para ver a presença de Deus. O que quer dizer que Moshe, ele via a presença de Deus de cima para baixo? Olha que impressionante.
Moshe, ele via a presença de Deus nas outras pessoas, apesar dele estar acima de todas as pessoas. Quando ele olhava para uma pessoa, ele não via uma pessoa lá, ele via Hashem. Ele conseguia ver a presença de Hashem dentro de cada pessoa, ele conseguia dar kavod. Por que ele era tão humilde? Porque ele sabia que cada pessoa tem uma Neshama Elokam Ma'al. Dentro dessa pessoa tem uma Neshama, que é uma parte de Hashem. Como eu não vou respeitar essa pessoa? Como eu não vou amar essa pessoa que tem dentro dela uma parte de Hashem? Então, olha que incrível, ele olhava de cima para baixo a presença de Deus. Ele olhava para as pessoas, não que ele olhava de cima para baixo com gavá, com orgulho, mas ele estava acima de todas as pessoas e mesmo assim ele consegue olhar para cada pessoa e ele consegue enxergar Hashem dentro dessa pessoa e por isso ele sabe honrar cada ser humano num nível máximo. Isso era Moshe Rabbeinu. Só para pegar um exemplo dos nossos grandes Rabanim, Baruch Hashem, a gente tem Rabanim muito grandes em Torá, muito grandes em Hesed, mas principalmente todos esses grandes Rabanim, se a gente começar a escutar as histórias deles, do Ben Adam Lechaveró, como eles tratavam as outras pessoas, olha que incrível, o Rav Shach, Zecher Tzadik Libraha, o Rosh Yeshiva de Ponovitch, lá em Bnei Brak, ele certa vez estava doente e ele teve que começar a passar por um tratamento médico extremamente doloroso e, de repente, a família começou a investigar e percebeu que o tratamento não era para ser tão doloroso. O médico, que não era um médico tão bom, tão experiente, ele que, de certa maneira, estava causando com que o tratamento fosse ainda mais doloroso do que deveria ser. Então, a família veio falar com o Rav Shach, falou, Rav, por favor, vamos mudar de médico. Você não pode continuar com esse médico, ele está te causando sofrimento desnecessário. E o Rav Shach não aceitou de jeito nenhum. Ele falou, não vou mudar de médico. Ele falou, mas Rav, ele não é um bom médico, ele está te machucando mais do que precisaria. O tratamento não era para doer tanto. E o Rav Shach falou, eu prefiro sentir essa dor do que causar dor nesse médico. Imagina o que esse médico vai sentir se ele souber que ele está tratando um Rav tão importante e que eu mudei de médico porque ele não estava me tratando direito, eu vou destruir ele, vou acabar com a autoestima dele. Eu prefiro passar esse sofrimento do que causar um sofrimento num outro ser humano. Isso mostra a grandeza dos nossos Rabanim. A gente tem um modelo incrível chamado Moshe Rabbeinu, de humildade, e ele consegue ser gigante e, ao mesmo tempo, ele consegue ver Hashem dentro de cada pessoa. Shabbat Shalom.